Olá, estamos iniciando mais um Argumento. Eu vou entrevistar o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. E o tema da nossa conversa vai ser um tema polêmico, a questão da redução da maioridade penal. Senador, esse é um tema que está aí na pauta do Senado, tem provocado realmente uma celeuma muito grande e o senhor tem se posicionado a favor da maioridade, da redução. Por que o senhor, como é que o senhor justifica essa sua posição? Veja só, quando eu presidi a CPI do narcotráfico, era deputado federal, eu já fazia um debate sozinho, eu assim me sentia como João Batista, a voz que clama no deserto. E eu recebia muitos apartes irônicos, muito deboche, né, do pessoal dos direitos humanos. Quando eu vim para o Senado, aqui em 2003, eu entrei com a primeira PEC, a primeira é de 2003, com a morte da Liana Friedenbach, que foi morta, você se lembra, estuprada durante 4 dias pelo Chambinha, em São Paulo. E foi para debaixo da perna daqueles que ainda continuam achando que nós vivemos no país de Alice e continuam viajando na maionese, nabaixo da perna daqueles dos direitos humanos, que essa gente entende que os humanos não têm direito, né? Porque a proposta que eu tenho proposto ao longo desses anos é uma proposta de direitos humanos. Ora, quando você tem 96%, olha onde nós chegamos, da população brasileira, que entende que quebramos todos os limites, chorando, gritando nas ruas, pedindo socorro, gritando para as pessoas que ela deu o voto para poder representar e dizer, olha, nos socorre, te elegi para entender a minha dor. E essas pessoas ficam se encolhendo, com medo de quê? E aí, chegamos a esse ponto, eu entrei com uma proposta naquela época para reduzir para 13 anos, as pessoas achavam aquilo um absurdo, quer dizer, o parlamento, o povo na rua não, né? As manifestações já eram uma manifestação de maioria, querendo essa redução da maioridade penal, e até falo com base, Armando, na experiência que tenho. Eu tenho 34 anos que tinha drogado da rua, sem faixa etária, é minha vida investida nisso aí. Quer dizer, eu tenho lá menino de 7, 8 anos de idade, de 12, de 70, de 40, de 30, né? Muito mais de 300, há 34 anos, tirando da rua. Eu preciso ser CPI do narcotráfico, então com essa violência de um lado do balcão e do outro lado do balcão. Hoje, quando nós chegamos aonde chegamos, a minha proposta é outra, já não é mais 13 anos. Qual é? A minha proposta é a seguinte, todo cidadão brasileiro, nós não temos que tratar com faixa etária. Por quê? Porque o crime não trata com faixa etária. Se você tem 13 anos de idade e a capacidade de queimar o Tim Lopes dentro de um pneu, ele vira general no crime. E se a polícia põe a mão, ele vai para um instituto de reabilitação, ele entra lá como general e a voz de comando é dele, pela capacidade e pelo crime, pela barbárie que ele cometeu na rua. É assim que funciona no crime. Então é o seguinte, você tem menino de 13, 14 anos de idade comandando o crime. Que são indivíduos de alta periculosidade. E aí, nós cometemos o erro de pegar homens travestidos de criança. Homens de 17, 18, de 15, de 14, que estupra, mata, sequestra. E quando a polícia põe a mão, tira a mão de mim, que eu sou menor. Eu falei, conheço os meus direitos. Conheço mesmo, porque a lei só dá direito, não dá dever para eles. E com base nessa impunidade, nessa cobertura que a lei brasileira, olha só, descobriu a sociedade para dar cobertura ao crime e se avassalando todo dia. Eu propus o seguinte, se o crime não trata com faixa etária, por que nós vamos tratar? A minha proposta é a seguinte, todo cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade e seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Porque você tem um elenco de crime que não é hediondo e você tem um elenco de crime que é hediondo. E como é que o senhor responde ao argumento daqueles que são contrários a essa tese de que isso só vai servir para superlotar mais ainda os presídios e fazer com que as crianças saiam mais criminosas do que entraram? Eu quando escuto esse tipo de argumento que você está colocando para mim, eu fico só olhando para a pessoa e dizer como uma pessoa inteligente faz um raciocínio desse. Veja bem, quando eles dizem assim, mas você vai pegar uma criança dessa e colocar no presídio, ele vai sair pior. Que criança nós estamos falando? Eu estou falando de um macho de 17 anos, 16, 18, que estupra, mata e sequestra, com 2 armas na mão, que atira na cabeça de um aposentado, que ajudou a construir esse país, chama ele de vagabundo, que põe um aposentado dentro do carro, que põe um empresário, que dá 500 empregos, que gera dignidade, assassina ele sem nem querer saber a história dele, de maneira muito fria, que entra num restaurante e assassina quem está almoçando, tá certo? Que queimou seu colega Tim Lopes dentro de um pneu, tá certo? Quer dizer, eu estou falando de alguém periculoso. Então é o seguinte, não é mandar uma criança, não estou falando isso. Eu nem quero mandar essa criança para lá. Por quê?
Porque o cara que está no presídio é que tem medo desse menino. Está tudo invertido. Ele tem medo desse menino matar ele dormindo. Ah, mas nós vamos superlotar os presídios. É a segunda palavra que eles dão. E qual é o problema? Então vamos raciocinar o pior e o melhor dos mundos. Qual é o pior dos mundos? É até esse facínora na rua, tendo conjunção carnal com uma mulher de 30 anos de idade, na frente de todo mundo com a arma na cabeça dentro de um ônibus, por causa da sua lascívia aos 16 anos de idade, que é um homem pronto para estuprar, para gerar filho, até para mudar as cores da bandeira do hino nacional, porque ele pode votar, né? Entrar na faculdade. Ah, mas nós vamos pegar e as cadeias estão cheias. Qual é o pior dos mundos? É ter esse indivíduo na rua matando e sequestrando ou embolado numa cadeia cheia? Embolado numa cadeia cheia. Entre uma opção e outra é esta. Mas o senhor não acha que as causas mais profundas desse problema estão na questão social, na falta de educação, na falta de um equilíbrio familiar durante a primeira infância, a segunda infância, a adolescência? O senhor não acha que o governo, a União, o poder público deveria focar lá no início da vida dessas pessoas para que elas tivessem alternativa e tal, do que resolver dessa maneira como o senhor está propondo? Acho. Eu acho que devia fazer. Só que quando a gente fala desse assunto, a nossa cabeça vai para a periferia, vai para os morros como se fosse filho de pobre, só que faz isso. Nós estamos falando de todo mundo, irmão. É o pessoal da Vieira Soto. Nós estamos falando do pessoal do Lago Sul, sabe, que assalta na madrugada a loja de conveniência, armado, sabe? É quem queima índio de madrugada, sabe? Filho de classe média alta, sabe? Porque o tráfico de droga está nas coberturas já. Está nas colunas sociais. Então, nós estamos falando de todo mundo. Esquece filho de pobre, esquece o morro, porque a lei tem que valer para todos. E todos esses menores, independente de ser rico ou pobre, eles estão cometendo crime. Mas eu tenho proposta e saída para isso. Porque o problema do Brasil não é a educação. Esse é um discurso falacioso. E como é nos outros países? Não, quem educa é pai e mãe. Escola abre janela para o conhecimento. Ninguém vai botar... O professor tem a obrigação de educar seu filho? Não, nem o meu. Ele tem a obrigação de educar o dele. O meu sou eu. Casa de pai, escola de filho. A escola tem que abrir janela para o conhecimento. Nos outros países, Estados Unidos é 7 anos. Né? Aqui na Bolívia é 14. E aí você vai para a Europa quase toda, é 13, 12. Mas experiência, Armando, é igual dentadura. Só cabe na boca do dono. A nossa é outra coisa aqui. Por que eu estou propondo isso? Porque eu estou propondo isso porque eu tenho saída. E eu dei para o presidente Lula isso escrito. E dei para a presidente Dilma escrito, viu? E eu vou dizer uma coisa que você vai guardar como jornalista. A redução da maioridade penal vai encerrar o ciclo de poder de muita gente. Olha aqui, qual é a minha proposta? Todo cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar a pena da lei, porque tem um elenco de crime que não é hediondo. Roubou um toca-fita, quebrou uma vidraça, roubou o pneu de um carro, isso não é crime hediondo. E o crime da fatalidade acontecido ocasionalmente. O menino pegou a arma do pai, atirou, pegou no irmão, pegou no seguinte, tal. O juiz vai tratar disso. Agora, fica o Estado responsável, após a promulgação da lei, no período de 1 ano, construir centros de reabilitação, não é FEBEM, não é ESBEM, não é esse esgoto, ninguém. Eles não vão lá para a penitenciária, não vão para a Papuda. Construir centros de reabilitação, tá certo? Para a formação de campeões na prática de esportes de alto rendimento. Onde é que nós temos essa mão de obra, você me pergunta? Eu digo que temos. Nós temos no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Mão de obra de esporte de alto rendimento por causa das Olimpíadas das Forças Armadas no mundo. Nós temos atleta de alto rendimento em tudo que é lugar. Esses centros não serão cadeias, elas não vão ter cubículos. Aqui nesse centro, esse menino perde a menoridade, ele é triado. Qual é a vocação desse moleque? Para futebol? Vamos testar ele na natação, tem um ombro muito largo. Vamos testar ele no basquete, é muito alto. Vamos testar ele no vôleibol. Ou não, vamos levar para o jiu-jitsu. Né? Vamos trazer o Anderson Silva aqui para dar uma palestra, o Minotauro, e vamos ver que todo mundo é campeão, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer um esporte para si, o cara não quer sair só para tomar banho de sol. Então o que acontece? Aqui não vai ter beliche, aqui também não vai ter cubículo. O que vai acontecer? 3 coisas. O juiz, se esse menino, a família não tiver envolvimento nenhum com crime, o juiz vai determinar um pai adotivo para ele, com formação religiosa, o Estado tem que se curvar isso, e psicológica, juntamente com assistente social. Ele pode entrar com a família, se a família tem envolvimento com quem? Com mãe, pai, irmãozinho mais novo, na sexta-feira e ficar com ele até domingo à tarde. E nesse final de semana terá os encontros de grupos de terapia para tratar de traumas emocionais, feridas da infância, sabe, o que levou a isso, junto com a família dele, e estudo. Porque o esporte de alto rendimento tem 2 coisas importantes. Ele suga suas energias
E ele tem uma filosofia do próprio esporte, principalmente artes marciais, que ele, então, te prepara para a vida. Ao cumprir a pena... O senhor apresentou essa proposta? Claro, essa é a minha proposta. Mas está tramitando? Sim, senhor. Aqui no Senado? Exatamente. Essa é a minha proposta. Então, o que acontece? Se a família tiver envolvimento com crime, aí você pergunta, e aí, Magno, a família que vai fazer o que com esse menino? A justiça vai determinar também um pai adotivo para ele, com formação religiosa e formação psicológica. E aí, nós vamos pegar a gente com formação religiosa, dar a eles uma formação psicológica, que o cara não precisa ser psicólogo, né, de 5, 10 anos, assistente social, e aí ele vai ter essa família. Ele entra no final de semana e fica com esse menino até domingo à tarde. E como vai acontecer? Nós vamos ter um centro aqui em Brasília, nós vamos ter um outro centro lá em Goiás, nós vamos ter um outro centro em Recife, tal. Esse aqui é o Nordeste. Então, Copa Distrito Federal e adjacência de Jiu-Jitsu. É competição entre eles, que acontece 2 vezes por ano. Copa de vôlei, tal, entre eles. Porque no cumprimento da pena, se ele entrou novo, bem novo, e, por exemplo, ele foi latrocínio, ele já pode sair com 8 anos, vamos supor que entrou lá, cometeu crime com 15 anos, ele vai sair com 23. Ele está preparado para competir fora já, para dar alegria a um país que ele ajudou a fazer chorar. Nós vamos virar um exemplo para o mundo. O mundo vai nos copiar. Vai acabar com essa história de faixa etária. Não tem faixa etária. Cometeu crime com natureza de onda. O que esse menino fez? Armando, você viu? Vi. Entrou atirando, matou, tinha uma mulher grávida na fila. Qual é a idade desse menino? Esse menino tem 13 anos. Perdeu. Vamos acompanhar a tramitação do seu projeto. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas nós vamos voltar a esse assunto, é nossa obrigação. Esse é um assunto importantíssimo, interessa a toda a cidadania e está aqui quentíssimo na pauta do Senado Federal. Obrigado, senador Magno. Eu agradeço você, quero lhe convidar, porque eu tenho cruzado o Brasil inteiro, falando em rádio, em televisão, e pretendo ir para as praças do país com essa proposta, sabe, que nós não precisamos de faixa etária. Reduzir para 18 anos é tentar enganar a sociedade, porque quem tem 18 anos tem 16 é a mesma coisa, você sabe que isso não muda. Você já teve 18, 16 como eu, e como todo mundo está assistindo a gente. Mas obrigado a você e lhe convido a realmente acompanhar de perto para que a gente possa prestar esse grande serviço à sociedade. Muito obrigado. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Nós conversamos sobre um tema muito polêmico, que é a redução da maioridade penal em nosso país. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem nos enviar através de um telefonema, pode fazer um telefonema no 0800 61 2211 ou nos enviar um e-mail ou acessando o nosso portal na internet no www.senado.leg.br/TV. Também pode acessar o portal do Senado e entrar lá no E-Cidadania, que está acompanhando de perto essa discussão sobre a redução da maioridade penal. Até um próximo argumento aqui na TV Senado. Obrigado.